Boa tarde, crianças. Nós vamos começar a nossa aula de português. Hoje nós não vamos usar o livro. A gente vai fazer 3 atividades extras para treinar um pouquinho sobre o grau do adjetivo, tá bom? Então, a tia Marília trouxe essa explicação aqui para vocês, que tem uma revisão sobre igualdade, superioridade e inferioridade, tá? Aqui lembrou que nós podemos elevar, né? Podemos exagerar no adjetivo usando o superlativo absoluto, que é aquele que exagera, mas não tem comparação, e o superlativo relativo, que é aquele que exagera, mas tem comparação. E aí tem uma novidade aqui na nossa matéria. O grau superlativo absoluto, ele pode ser classificado de 2 jeitos, em superlativo absoluto analítico e em superlativo absoluto sintético. O superlativo absoluto é quando a gente tem mais de uma palavrinha para elevar o grau desse adjetivo. Por exemplo, Helena é muito inteligente. Então, eu estou elevando o adjetivo inteligente usando mais uma palavrinha, muito inteligente. Então, quando eu tenho 2 palavrinhas, para elevar o grau desse adjetivo, ele é superlativo absoluto analítico. E nós temos também o superlativo absoluto sintético, que nós já vimos na outra explicação, né, da aula de ontem, mas ele ainda não estava classificado, certo? Então, vamos lá. O superlativo absoluto sintético, a gente eleva o grau desse adjetivo no máximo. Então, a gente exagera no grau máximo e só usa uma palavrinha. Por exemplo, Helena é inteligentíssima. Então, esse exemplo aqui, a gente usa o adjetivo no grau superlativo absoluto sintético, tá bom? Vamos para alguns exercícios. Número 3. Complete as frases usando os adjetivos nos graus indicados. Então, por exemplo, letrinha A. Eu vou usar o adjetivo eficiente com grau comparativo de superioridade. Então, ela é mais eficiente que, tem que completar com a palavrinha que, para a frase ficar correta. Lembrando, façam tudo no caderno, só escrevendo as respostas. Na letrinha B, vou usar o adjetivo alta, no grau comparativo de inferioridade. É menos alta que, eu estou comparando de maneira inferior. Vou usar o adjetivo inteligente na letra C com o grau de igualdade. Ela é tão inteligente quanto, então eu estou comparando de maneira igual. Vou fazer a mesma coisa com a letra D e a letra E. Número 4. Reescreva as frases colocando-as no grau absoluto sintético, que é aquele grau mais elevado. Por exemplo, o trabalho escolar é difícil. O trabalho escolar é dificílimo. Então, vocês vão fazer isso com as 5 frases da atividade 4. Número 5. Observe as frases e escreva o grau que está o adjetivo, certo? Grau superlativo absoluto sintético, grau superlativo absoluto analítico, grau comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade. Nós temos essas 5 opções para classificar: superlativo absoluto sintético, superlativo absoluto analítico, comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade, ok? Então, vocês vão ler. Por exemplo, as crianças estavam animadíssimas. O adjetivo aqui é animadíssimas. Ele está classificado no grau absoluto sintético, tá? Superlativo absoluto sintético. Aí vocês vão ver, tão feliz quanto. Ele é comparativo? Ele é absoluto? O que ele é, tá? Vocês vão classificar letrinha C, D e E, tá bom, gente? Voltem à matéria, consultem o livro, consultem a primeira folhinha de explicação da aula de hoje, tá bom? Não fiquem com dúvida, voltem à matéria e leiam, que é assim que a gente consegue fixar direitinho as coisas. Número 6, complete o quadro. Então, vocês vão colocar todos esses adjetivos aqui no superlativo absoluto analítico e no superlativo absoluto sintético. Lembrando, o superlativo absoluto analítico,
usa duas palavrinhas para elevar o grau desse adjetivo. E o superlativo sintético, apenas uma palavrinha. Vamos lá para os exemplos. Pequeno, superlativo absoluto analítico, muito pequeno. Superlativo sintético, pequeníssimo, certo? Então, vocês vão fazer isso com todos esses outros adjetivos. Vamos agora para a atividade 7. Identifique os graus em que se encontram os adjetivos das frases. Então, a frase e o grau. Primeira frase, a sua prova está fraquíssima. Adjetivo fraquíssima, grau superlativo absoluto sintético. O filho é mais cuidadoso que o pai. É comparativo de quê? De igualdade, de superioridade ou de inferioridade? Vão analisar todas as outras frases e fazer a mesma coisa. Número 8. Escreva os adjetivos no grau superlativo absoluto sintético, que é aquele mais elevado. Nobre, nobríssimo, difícil, dificílimo. Isso que vocês vão fazer aqui na atividade 8, tá bom, crianças? Bons estudos e me chamem para qualquer dúvida, tá bom? Um beijo!